Marketing, the podcast. Fala pessoal, Bruno na área, mais uma vez aqui com vocês, mais uma vez falando de temas de negócios, falando de meu universo que é marketing, publicidade, tech, pela perspectiva de negócios. Bruno, o host do Marketing The Podcast, que está aqui há 4 anos, 5 anos, eu já nem sei mais quantas vezes eu falei aqui em podcast, em entrevistas. Agora, o Bruno acabou de sair de um podcast físico, então eu estive aí no Fórum de Sustentabilidade Internacional, né, onde a gente montou ali um estúdio, acho que nada mais em alta do que sustentabilidade. Foram 18 episódios em 3 dias, foi ali várias conversas, e hoje a gente vem aqui para um papo para desmistificar, porque justamente a gente ouve falar bastante de fusões, aquisições, né, M&A, a gente fala bastante disso com terminologias em inglês, que no final das contas é fusões e aquisições, e é muito real no dia a dia aí de comunicação e marketing, ou seja, essas urgências, e a gente vai abordar isso, urgências, agências, aí nada mais querem do que ser vendido. A gente tem um movimento muito legal que eu vou trazer aí do mercado, que são techs comprando, né, ou melhor, usando o termo do episódio, adquirindo aí, fazendo aquisições de empresas com economia criativa. Então a gente vai abordar um pouquinho isso aqui. Mas para falar disso, o Bruno, como ele fala, ele é um comunicador, ele é um cara de marketing, né? Não adianta eu chegar aqui e começar a falar de fusões e aquisições, coisas que eu não sou especialista. Então eu fui atrás dos especialistas, tá? Fui atrás, além dos especialistas, fui atrás do direito, e eu não sei se eu estou falando aqui com 3 advogados, mas eu vou perguntar isso para eles também. E colocando aqui um tapete vermelho hoje para falar de M&A, o que é e a sua importância, a gente tem Luiz Borges, que é especialista em aceleração e venda de empresas, consultoria empresarial. Fabiano Cordaro, aceleração de empresas e captação de recursos de investidores ou de entidades financeiras. Jéssica Carvalho, advogada especialista em fusões e aquisições de empresas. Pessoal, muito bem-vindos ao Marketing The Podcast. Por favor, agora a gente vai fazendo aqui a ordem. Luiz, manda você primeiro aí a sua apresentação para a audiência. Vamos, Fabiano, Jéssica, bora lá, tem uma conversa. Boa noite, pessoal. Não sou advogado, não. Eu e o Fabiano, a gente é colega de poli, a gente fez engenharia de produção. Mas, como vocês sabem, né, os engenheiros de produção, eles fogem, né? Eles fogem da sua formação. E hoje a gente trabalha aí, nós somos sócios, né? A gente trabalha com fusões, aquisições e com consultoria financeira. Não sei se a gente já começa apresentando alguma coisa, Bruno. Como é que faz? Ou cada um se apresenta antes? Imagina, cada um se apresenta. Quero tua voz, Luiz. Vi que você já está pouco acostumado a conversar aí. Engenheiro, a gente tem muito a conversar, porque é engraçado como o engenheiro vai para vários lados, mas vai lá, Fabiano, por favor, e depois Jéssica. Tá bom. Boa noite, pessoal. Boa noite, Bruno. Boa noite, Luiz. Boa noite, Jéssica. Eu gosto de falar daquilo que a gente faz aí há mais de 25 anos, querendo ou não, né? O processo de M&A é um processo dos mais complexos no mundo empresarial. Quando uma empresa com sua cultura, sua história, seus sócios, funde-se ou compra ou vende para outra empresa, então todo um processo de planejamento, execução, pagamento, troca de ações, modelo de gestão, pós-fusão e aculturamento, tudo isso acontece. Então, mexe muito com o emocional de muita gente. Excelente, eu imagino que ali que são nervos, né? Ali tem uma série de linhas ali que você precisa prestar muita atenção, tem uma série de termos que você precisa entender bastante, e todo mundo ali sonhando. Cansei de ouvir de empresários falar, pô, trabalhei a minha vida inteira para, consequentemente, não ter aí uma boa venda, ou, consequentemente, ter outras situações. Eu tenho aqui uma série de situações que eu andei conversando nesses anos todos sobre isso. Mas a gente precisa, então, do lado do direito, né, pessoal? Já a gente está falando de engenharia, a gente precisa entender um pouco também da parte ali das pequenas linhas, né? Jéssica, seja bem-vinda, Jéssica.
Muito obrigada, eu me sinto honrada aqui ao lado dos três, para a gente poder trocar bastante sobre esse tema. E eu já posso aqui me apresentar falando que eu sou essa pessoa que chega para proteger e para transformar aquilo que é invisível, visível. Para trazer uma proteção, exatamente eu brinco que o nosso lugar do jurídico e um jurídico preventivo e estratégico é o nosso lugar de proteção para o que está sendo construído. É o nosso lugar de pensar além. E até por isso, hoje eu tenho um método que se chama Além do Direito, que é pensando nessa visão, numa visão multidisciplinar de proteção dos negócios e desse lugar estratégico para a gente ir além. Como eu posso proteger e mais do que isso, como a gente pode valorizar um documento que muitas vezes ele é passado por despercebido, mas com pouco valor, mas que ele tem de extrema valor e importância para a base estrutural de um negócio, que são os contratos. Seja muito bem-vinda, Jéssica. E Muito a obrigada. audiência, por favor, vocês prestem muita atenção nesse episódio. Muita atenção, porque aqui a gente vai desmistificar isso, vai trazer muitos conceitos, eles vão falar de muitas coisas que eu sei que envolve o dia a dia de vocês quando vocês criam uma empresa. Pessoal, uma coisa que é fato, ninguém cria a empresa e pensa que ela vai valer milhões depois. Eu lembro muito bem uma palestra na Endeavor, eu adoro o Day One da Endeavor, né? Não sei se vocês acompanham, eu gosto muito do fundador do Buscapé, quando ele teve ali uma proposta da Naspers, e ele estava ali na Poli da USP, já que a gente falou um pouquinho disso, né, aqui no off, ele estava na Poli dormindo ali numa aula, e aí chegou uma mensagem para ele falando que a empresa dele que ele achava que valia 4 milhões, valia 440 milhões. Há uma diferença grande, não que 4 milhões seja ruim, tá, pessoal? Mas assim, 440 milhões é bem diferente, né? Então, eu vou trazer aqui, eu vou abrir, até começar com você, Luiz, por favor, para você explicar um pouquinho aqui para a nossa audiência sobre M&A. Por quê? A gente sabe quais são os termos envolvidos, conceito, quero também que o Fabiano, que a Jéssica traga também, né, um pouquinho aí das observações deles nisso, mas eu trago alguns dados para isso, né, para a gente poder abrir essa discussão. Em 2024, o Brasil registrou 1.426 transações de M&A, ou seja, 1,9% a mais que 2023, com destaque para tecnologia e saúde. E aí, olhando aqui os dados, eu entendi algumas coisas, que setores inovadores impulsionam a percepção de M&A como ferramenta estratégica para a grande competitividade. Seguindo para isso, a gente já falando de 2025, 99 operações foram registradas apenas em janeiro, ou seja, 16% a mais que 2024, no mesmo período de 2024, indicando uma retomada cíclica. Ou seja, a gente está falando de uma recuperação pós-crise que reforça o M&A como um mecanismo de reestruturação empresarial. Luiz, jogada a bola aqui, eu como um bom palmeirense, vou jogar a bola na marca do pênalti aqui, e aí é com você. Que não faça igual o Piquerez no final contra o Flamengo, mas enfim, jogo aí com você. Legal, Bruno. É muito interessante esse aspecto numérico, né? Você fez uma comparação aí do ano com o ano anterior, mas se a gente pegar uma década atrás, puxa, quem que falava de, eu vou ter uma empresa de tecnologia e essa tecnologia vai ser tão disruptiva ou inovadora que vai ser comprada por uma empresa grande? Isso praticamente não existe. Se eu falar 20, 30 anos atrás, eu tenho certeza. Isso era praticamente inexistente, né? Então, esse é um mercado em ebulição. As grandes empresas, né, e médias também, elas sacaram que é muito mais fácil você comprar uma empresa que já desenvolveu uma tecnologia do que você mesmo desenvolver a sua tecnologia. Porque o desenvolvimento, né, e estou falando de tecnologia de uma forma geral, é claro que, né, a TI em si ela é muito forte, a saúde, aí, como você falou, também é algo que a tecnologia vem galopante, aí, vem andando muito rapidamente, e é muito mais fácil você comprar, porque de 10 tecnologias ou de 10 empresas que desenvolvem inovações, não são todas que vão dar certo. Vamos dizer que 20% vai dar certo, 30% vai dar certo. Então, quando você olha e fala, puxa, aquela já deu certo, eu vou comprar aquela empresa, você ganhou muito, né? Você saiu muito à frente, né, do que você
ter que desenvolver isso sozinho, que só daria certo, sei lá, em um quarto ou um terço dos casos. Eu acho muito legal isso que você está falando, porque a velocidade tem valor, né? Ou seja, aquela questão que você olha e você fala, beleza, eu tenho aqui uma tecnologia e isso aqui não está aderente, eu vou precisar de 3 anos e eu nem sei se eu vou chegar naquela maturidade. E isso, consequentemente, isso tem valor. E a gente vê aí, né, em várias notícias sobre isso. E é muito legal quando a gente vê sobre M&A e a gente só fala de bilhões, né? Bilhões, milhões, mas em conversas com amigos executivos, a gente está falando aí de vendas de empresas, aquisições de empresas menores, de executivos que voltam para o mercado. Tem várias situações dessas, né? Como que vocês veem isso, Fabiano, Jéssica? Eu. ah, Desculpa, Fabiano. Eu vou até aproveitar aqui a fala do Luiz e já trazer aqui com o que você trouxe de abertura, que ninguém abre uma empresa imaginando que ela vai ser vendida por milhões. E qual já é a recomendação de início que eu já deixo aqui? O empresário, eu falo isso muito da importância da mentalidade do empresário. Ele agir como um empresário. E nesse início da estruturação de uma empresa, e desde o início, a construção, o que ele está, eu já diria, ele pensar na estruturação processual. Como ele organizar essa empresa, como ele está estruturando essa empresa, porque isso, consequentemente, é o que vai gerar o valor agregado dessa empresa, vai facilitar, e aqui o Luiz e o Fabiano também estão aqui para somar comigo nessa formação de pensamento, porque isso tudo ajuda também para ele agregar valor de investimento, como ele também agregar nesse processo da M&A. Por quê? Porque na hora de você fazer uma transação de aquisição ou fusão, toda essa organização estrutural dessa empresa, ela vai contar. E como você mesmo falou, todo tempo é dinheiro. Então, até mesmo essa forma da gente conseguir eficiência nesse processo da transação, da aquisição ou da fusão, a forma como foi constituída essa empresa, os processos, como é que se cuida dessa estruturação, dessa organização, ela vai contar bastante. Então, hoje eu trago muito isso para a presença dos clientes e na roda de conversa, o quanto é importante essa mentalidade do empresário, de como ele construir essa empresa e como ele trazer esse olhar para os processos. Como é que eu organizo, como é que eu estou alinhando os meus contratos, como é que está a minha contabilidade, como é que está o meu fiscal, como é que está toda essa estruturação, porque é isso, porque ainda que ele tenha uma boa tecnologia, ainda que ele tenha uma boa ferramenta para ser vendida, se todo o processo interno, na hora que o investidor ele entra e olha aquilo, isso também vai pesar no valor agregado dessa empresa e mais do que isso, na eficiência do processo da transação do M&A. E aí, o Fabiano, você pode complementar também e trazer sua visão aí que você estava abrindo. Sim, a Juliana falou, ele é muito válido para as empresas, né, abaixo de empresas listadas, né? As empresas listadas, o padrão já está dado, né? Padrão de organização de informações, compliance, RI, né? RI, o Sim, Departamento de Relações com Investidores. Dali para cima já está dado o padrão. Então, aí neste caso, aí esse arcabouço, né, de informações que dão clareza e transparência e governança para não só investidor, né, empresas adquirentes, podem ser parceiros estratégicos também, das empresas médias e pequenas, é exatamente aí que, inclusive, a nossa consultoria atua. A gente faz justamente esse preparo das empresas para ir para o mercado. Porque a quantidade de empresas que tenta se lançar e aí a gente vai ver as informações, o balanço não está batendo, não tem um laudo organizado para mostrar o valor daquele ativo, seja uma mina, seja um terreno, então um projeto, né, isso é só uma ideia, então quanto mais organizado, mais vale. Então nesse mundo, milhares de consultorias fazem esse tipo de trabalho, como a nossa, que se portam para prestar esse serviço de organização para as informações. Mas isso vai pegar de empresas que estão abaixo das empresas listadas. As listadas dali para cima já estão com esse standard dado. A gente tem um modelo de precificação de dívida
onde você coloca lá 27 perguntinhas lá de compliance, de organização, tem balanço auditado, não tem, tem conselho, não tem, que esses fatores, se a empresa de auditoria existe, se é Big Four, se não é, então esses fatores vão dando pontinhos que vão dar uma classificação de risco daquele negócio. Isso é válido muito para analista de risco quando vai fazer classificação de rating da empresa para dar crédito. Quando a empresa não tem rating, porque quando é profissionalizado já tem rating, já está dado o padrão. Mas quando não tem, isso ajuda, isso é feito. E isso a gente acaba usando para fazer organização de empresa no M&A também. Fala, olha, você não tem nem essa listinha básica, vamos dar uma olhada. Aí a gente olha os pontos e vai fazendo aquela apresentação para os sócios para mostrar para eles o quanto vale, do lado da venda, né? Agora eu queria abordar um outro ponto importante aqui, que é o M&A como estratégia e pilar de crescimento. É um fator muito específico, porque você olha empresas como a própria Brahma, né? Uma estratégia clara de captação, de formação de caixa e alavancagem abaixo das demais concorrentes. Isso fazia com que conseguisse ter caixa para poder adquirir outras empresas em momento oportuno. Tem algumas empresas na Bolsa que também tem esse tipo de estratégia, dá para ver notícias aí, né? Que empresas que estão adquirindo, aí você vai olhar, ela tem um volume de caixa maior, tem um nível de endividamento abaixo dos limites, né? Considerados saudáveis aí pelo mercado, estão sempre oportunisticamente aptas para adquirir empresas. Então, esse posicionamento é importante porque aquelas empresas elas estão preparadas para, em momentos oportunísticos, quando outros têm dificuldade, vão lá e conseguem fazer do M&A algo que é estratégia para crescer. E eu até Então, somando ao que você está falando aí, eu diria até também para o mercado internacional, quando eles olham para as empresas brasileiras, né, que muitas vezes elas já estão abrindo mercado aqui na frente regional e eles vêm exatamente com esse olhar de crescimento, de que, olha, já está aqui, né, abriu o mercado, já tem frente, e aí vem realmente ou para uma fusão ou para uma aquisição já também aqui no país. Então também aí entra dentro desse olhar que o Fabiano trouxe de crescimento, né, de vir para o Brasil e aí de uma perspectiva internacional. E aí é muito legal o que vocês estão falando, né? Porque eu aqui como um leigo, tá? Desse assunto que vocês estão comentando, e eu me colocando no lugar aqui da audiência, eu vou abrindo uma caixa de perguntas dentro da minha cabeça aqui, tá? E aí essas perguntas que vão abrindo, basicamente tem algumas coisas que são mais básicas, mas que quando a gente começa a pensar, a gente começa a ter que entender. E eu olho também para o meu lado de marketing para isso. Tem duas coisas que vão virar corte desse podcast, tá? Vocês já saibam disso. Que é basicamente a velocidade, ou seja, a velocidade tem valor, e também organização, né? Porque basicamente, como o Fabiano disse, o que vocês conseguem é organizar também como uma consultoria, isso, e conseguir as empresas terem uma demonstração dos resultados de uma maneira clara. Trazendo aqui uma coisa bem, bem curiosa para vocês e quebrando esse decoro que está um pouco mais sério, hoje eu estava rodando, né, fazendo ali meu scroll no Instagram, e aí eu tive uma informação sobre a Build AI, né, Builder AI. Hoje que saiu uma notícia que no final eles achavam que tudo, há 9 anos eles faziam automação, ou seja, IA há 9 anos, mas na verdade não tinha nenhuma IA, era tudo manual com indianos contratados. Tá? Então isso saiu, a empresa abriu falência, ela estava avaliada em 9 bilhões de dólares e agora abriu falência, sendo que só tinha 55 milhões em caixa e ainda várias dívidas com a AWS, ou seja, a Amazon cobrando a parte de tecnologia da Amazon e Microsoft cobrando cada um. Se eu não me engano, era a Microsoft cobrando 30 milhões e a Amazon cobrando 55 milhões deles. Ou seja, teve uma briga enorme em cima de uma cozinha que, pelo visto, não era tão transparente, né? Acho que você vai até comentar. Riscos ocultos. E Né? tá aí Então, oculto. e é algo que ninguém esperava, por causa de uma empresa, né, mundialmente conhecida. Quando a gente fala de aquisições, a gente não está falando de fusões, né? E qual que é a principal diferença entre fusões e aquisições? Por que eu falo isso para vocês? Quando a gente começa a falar de fusões e aquisições,
eu começo a ver muito no mercado de negócio, muito na base de agências. A gente tem aí a Gucci, que foi adquirida por um grande player do mercado, né? Que é a Globan. A gente tem aí outros movimentos do mercado adquirindo economia criativa. Você pega aí a Droga 5, que é uma grande referência de economia criativa global sendo adquirida pela Accenture, né? A gente pega isso e a gente vê essa questão da velocidade colocada em prática, ou seja, a economia criativa tendo muito valor para aquisições, né? E aí eu faço a pergunta para vocês assim, da seguinte maneira: eu entendo como um especialista de branding o quanto que eu tenho de trabalho a partir de uma aquisição ou de uma fusão. Esse é o principal ponto. Como que a marca não vai perder valor? Como que toda a sua estratégia vai ser mantida e vai ser nesse efeito cascata para todas as operações? Como que eu vou trabalhar a cultura disso tudo? Né? Porque aquela história, né? Peter Drucker já dizia, né? Que a cultura come, né? A estratégia do café da manhã, certo? Então, no Café da final manhã. das contas, quando a gente fala isso, a gente está falando aí de marcas que têm modelos independentes, a gente tem aí marcas que falam de monolítico, ou seja, independente é quando a marca ela acaba não respondendo para outras, são marcas que, consequentemente, são independentes entre si. A gente tem o monolítico, que justamente é uma FedEx da vida, ou seja, é uma marca e assinatura para todas as outras com a mesma identidade visual. E a gente tem endossada, como Danoninho, né? Ou seja, produtos Danoninho tem a assinatura da marca. Beleza, falamos isso, fui agora até um pouco professoral, mas na prática, quando a gente fala de fusões e aquisições disso, de produtos, tem muitas empresas que acabam pegando e comprando frentes de marcas. Como no dia a dia isso é para vocês? Quais são os impactos que vocês veem com isso, dentro de fusões, aquisições, forças? Queria a visão de vocês sobre isso. E aí eu Tá abro bom, aqui pelo Fabiano. tá bom. Pode falar, Fabiano. Bom, vou falar um pouco sobre cultura, tá? Das diversas experiências que a gente teve, não como consultor, mas como executivo, a gente viu que as culturas que se integram mais rapidamente têm maior chance de sucesso, porque uma hora vai acabar unindo a cultura. Eu vou dar alguns exemplos de M&As públicos que aconteceram aqui. A Schindler comprou a Atlas em 1999 no Brasil, uma estratégia de aquisição para entrar no Brasil. A Schindler já existia no Brasil, com 20% do mercado, e a Atlas já existia no Brasil, com 48% do mercado aproximadamente era líder. Mas a Schindler comprou a Atlas. E olha que gozado. Como que fica nessa situação os dois presidentes? Já tinham dois presidentes aqui. Que cultura ia prevalecer? Você imagina essa briga de egos, Fabiano, Uma inclusive. briga de egos. Os dois presidentes, os dois CEOs. Você não está falando de pequenos executivos. Você está falando de uma briga de gigantes. Então, e depois eu vivi outra aquisição, que foi o Deutsche Post comprando a DHL internacionalmente, duas empresas de dezenas de bilhões do mundo. Eu trabalhava na DHL Brasil, fui comprado por Deutsche Post. Eu vou contar as duas histórias e os resultados são totalmente diferentes. A Schindler comprou a Atlas e em uma semana sentaram numa mesa e só saíram daquela mesa com o presidente definido. A partir dali, comunicação única, esse presidente definido. Tinha mais uma semana para definir o segundo nível. Uma semana. Depois mais uma semana, um mês para definir o terceiro nível. E daí vai descendo para baixo. Então começou o comando forçadamente unificado. Um excelente exemplo. Porque a gente fica, os executivos morrem de medo, são inseguranças, vaidades, agora é gozado. Nenhuma das empresas usava gravata até a fusão. Anunciou a fusão, todo mundo no dia seguinte estava usando gravata. Eu imagino isso, porque todo Olha mundo que acha... detalhe insignificante. Todo mundo acha que a diretoria... Todo mundo estava usando gravata, queria mostrar alguma coisa e tal, e ninguém usava uma semana antes. Então, essa mexida com o interno, eu estou falando bem do pós-fusão, tá? Porque é um pouco engraçado, tem alguns traços curiosos que vale a pena contar. E essa mexida cultural é rápida, é importante fazer o processo de definição rápida,
para traçar a cultura e ir em frente. Então, definiu o seu CEO, não vou entrar no caso aqui e tal, o segundo CEO ficou como diretor de marketing, e assim foi seguindo no modelo. E o modelo suíço de aquisição, que é da Schindler, segue um pouco o modelo inglês, né, que não é um modelo monolítico, que você tem que seguir exatamente o que nós estamos definindo aqui na sede aí. Então a gente tinha um grau de liberdade aqui no Brasil para definir as estruturas, os moldes. A marca acabou não ficando a marca da Schindler, ficou a marca Atlas Schindler. Enfim, saiu uma nova cultura ali que não era nem a cultura A e nem a cultura B. Era uma cultura A mais B. Foi um caso de sucesso muito legal. Depois, alguns anos depois, a gente foi viver a cultura. Trocamos de empresa, fomos para a DHL, pumba. Deutsche Post compra a DHL em um mês depois. Falei, não, de novo, tudo de novo. O Deutsche Post comprou e não apareceu. Não veio ninguém ali comunicar o que ia acontecer. Aquela insegurança ficou ali por semanas, meses. Os presidentes começavam a brigar entre si. Sim, aquela insegurança, aquela falta de definição permeou uma tensão cultural por meses na empresa. E o quanto de dinheiro não foi perdido nisso? Porque aí falta de estratégia, definições que não são tomadas, definições importantes de desligamento, contratação, posicionamento, que não dá para se tomar enquanto não tem uma grande definição vindo de cima para baixo, né? Então, eu queria trazer essa diferença a importância de um processo de definição do pós-M&A rápido, célere, top-down, para poder fazer com que a nova empresa surja, respeitando as culturas de cada um, mas forçando uma união. E aí eu te faço uma pergunta, Fabiano, que é uma pergunta que não estava no roteiro. A gente vai esperar também o Luiz voltar aí, daqui a pouco deve ter dado algum problema na internet dele, mas a gente vai já conversando sobre alguns pontos, né, em cima disso. O Luiz voltou aí, ó. Luiz voltou. Luiz, fica tranquilo, tá? A gente sabe muito bem isso acontece. A internet é complicadíssima. Complicadíssima. Obrigado, Bruno. E olha que eu tô com duas, hein? Imagina, imagina. O Fabiano estava contando um pouquinho, né, de uma fusão, aquisição que acabou acontecendo, e no final das contas com a Atlas Schindler, né, Fabiano? Que a gente estava conversando aqui. Atlas Schindler e depois DHL Deutsche Post. Exato. E aí que depois foi destruído. O que me chama atenção nessas conversas, e depois eu quero até, porque a gente olha muito a gente olha muito de cima, né? Vê o que deu certo. A gente não conta o que não deu certo, né? E o que não deu certo, eu acho que ele precisa ter muito mais holofotes, e até vou pedir ajuda da Jéssica para isso pelo ponto de vista jurídico, né? Para continuar isso daqui a pouco, com os comentários aí do Luiz também. Mas eu vejo um mercado em ascensão agora, em conversa com CEOs, amigos meus. Gente, só para a nossa audiência saber, vocês acham que os CEOs são o último nível das empresas, tá? Não são, é o conselho administrativo. Tá? Então, no final das contas, quando a gente fala disso, o CEO ele tem um nível de liberdade até a página 2, onde tem um conselho que acaba comandando isso. Quando você fala da fusão e aquisição, Fabiano, como o conselho fica nisso? Porque, no final das contas, o conselho também tem que se fundir, o conselho tem que ser trocado. Como que isso bate lá no conselho? E tem um mercado agora que está crescendo muito, que é justamente dos conselheiros independentes, né? Que vão ali para empresas que estão crescendo, e esse conselho, com base no teu conhecimento, acaba direcionando as empresas. É um conselho contratado, empresas de conselho contratado. Mas como que ficam os conselheiros nessa situação, Fabiano? Olha, o conselheiro, quando a gente pega o mapa da governança de uma empresa, acho que esse é um dos pontos, inclusive, de geração de valor, né? De organização, é governança. Quem pode tomar que tipo de decisão? Isso chama mapa de governança. É a coisa número 0 quando a gente vai dar uma conselho para uma empresa, é fazer um mapa de governança, para saber o que você pode fazer, o que o executivo, os diretores, acima de você, em termos de conselho, se houver conselho, né? E acima de conselho já são assembleias de acionistas. Então o conselho, ele nada mais é do que um pedaço da estrutura da governança. Ele está ali acima do CEO como
né, como um guardião daquelas decisões que ele tem que tomar, mas acima dele ainda tem o acionista. Então, depende do que estiver definido no mapa de governança, o conselheiro pode ter o conselho, né, não a figura do conselheiro, que é só um voto, pode ter um papel maior ou menor em termos de relevância, mas ele é simplesmente mais um. Tá? Então não tem, mas ele tem um poder maior? Não tem, vai votar igual os demais, tem uma obrigação, tem uma responsabilidade, tem que seguir um manual de boas práticas de governança lá do IBGC ou do Dom Cabral e outras escolas de governança que existem aqui no Brasil. E é bem legal, né? Porque você está falando de governança, e governança é o G do ESG, né? E hoje em dia, se a gente vai falar disso, a gente está falando de algo que tem muito valor quando você fala aí de bolsa de valores, que é uma empresa alinhada à agenda global, né? O ESG e a governança estão muito disso. Engraçado quando a gente fala de ESG, todo mundo pensa em Sabe que plantar árvores, né? E não é bem assim, né? E não é bem tem assim. muitos setores, desculpa. Imagina, pode continuar. Tem muitos setores que estão com alta, né, de busca por transações de M&A, aí, setor financeiro agora, infraestrutura, o Brasil é o agro, né, então o agro é um ponto de atenção para possíveis transações, energias renováveis, etc. Mas tem um setor que nasceu fazendo isso aí, nasceu fazendo transações, porque esse setor ele trabalha por projeto, e cada projeto pode ter uma transação que não podemos falar que é M&A, mas imagina, você vai fazer um projeto de 50 milhões de reais, que é um edifício, um prédio, um projeto imobiliário. E compõe-se naturalmente, é prático do mercado, compõe-se 4, 5 empresas, uma compra, um fundo compra, são pequenas transações de M&A. Cada projeto desse que você tem uma participação de um fundo tem que ir para o CAD, lá em Brasília. Então, como eu vim do mercado de real estate, a gente fazia isso com muita frequência. E não raramente, as questões de como que é o processo de decisão aí, como que o sócio manda aí, cara, ele manda e desmanda, ele quebra as regras de governança que estão escritas, que isso espanta possíveis compradores, né? Isso vai de encontro com o que você falou, né? E como que como que está crescendo o real estate, né? Quando a gente fala disso, porque eu acabo lidando aí semanalmente com situações de real estate hoje em dia, né? E eles estão muito acostumados justamente a fazer essas junções, esses empreendimentos em conjunto, que acaba também ninguém vendo que essa parte também de investimento e na parte de terrenos e construções, justamente também tem ali o braço do mercado financeiro, né? Então, todas as vezes que eu esbarrei, é o mercado financeiro que está mexendo isso por trás também. Então, é muito estruturado, seja com números, né? Vamos falar de engenheiros aqui, então? Vamos falar de engenharia com números, né? E isso faz tudo ter uma estrutura completamente diferente. Depois até vou fazer uma pergunta sobre isso, puxando aqui para o Luiz, mas eu queria, Jéssica, que você trouxesse. A gente está falando de coisas muito legais aqui, a gente está falando de vários pontos super importantes, né? É muito legal o que o Fabiano trouxe, porque a gente tem que o CEO, quando eu descobri, pessoal, e assim, eu falo até para a audiência isso, para mim o CEO também tinha uma liberdade há uns anos atrás, quando eu pensava, né? E é tido o CEO como camisa 10 da seleção brasileira, né? Então a gente tem isso como jogador que deu certo, né? Bem dizer. Proprietário da empresa, né? Exato, que toma a iniciativa em cima disso. Até minha pergunta para o Luiz vai ser em cima disso, de empresas familiares, empresas ali, como fazer isso, metodologias e tudo mais. Eu prometi, gente, que eu ia chutar o roteiro, tá? E eu chuto o roteiro mesmo, acho que eu vou no flow aqui. Mas, Jéssica, qual é a tua visão sobre, beleza, conte casos, não conte as empresas, tá? Por favor, mas a gente não quer ser processado, não quero ter que pagar advogado, tá? Mas basicamente conte aí casos de que deu errado, empresas que deram errado, situações que estava tudo bem ou que não foram documentadas, porque se tem uma coisa importante de quando você faz empresa ou que você faz junções, é documentar, não é não, Jéssica?
Muito, e eu achei essencial todos os pontos que o Fabiano trouxe, sim, e a sua pergunta também de um conhecimento assim bem no dia a dia. E que muitas vezes, durante essas negociações, né, pré-transação, e ela tá ali no início, acaba passando. E que até mesmo nesse final da transação, quando vai para a assinatura do contrato, são falhas realmente, né, de contratos, primeiro mal estruturados, né, que não segue essa linha para o dia a dia, porque a minha visão é de que esse contrato, no final, ele vai ser um manual para os setores. É dali que o setor vai se nortear para o que vai ser aplicado. Vocês começaram falando da cultura. Isso é de uma extrema importância, assim, muito grande, porque foi o que o Fabiano falou, vai ter mudança, mas o que que eu vou seguir, afinal? Eu já tive situações de que eu fui procurada pós-transação, que uma equipe do marketing estava usando a marca, a outra equipe estava fazendo um rebrand da marca, e o cliente assim, é o que agora? Para onde eu vou? E teve descredibilidade, teve ali pontos importantes e que isso afeta a questão da rentabilidade, né, na pós-transação, que é realmente isso, né, que é o financeiro, um crescimento sustentável dessa operação da fusão ou aquisição do M&A. Então, tudo isso, eu falo, Bruno, que o contrato, ele é realmente o coração da transação. E não é por puxar para o jurídico, não, é porque ele vai se tornar, como eu falei, esse manual. Ele vai transformar ali o direcionamento. Esse exemplo da liderança também ele é muito importante, porque eu já também tive outro caso de que os líderes entrou o novo controlador e em uma semana mudou todos os líderes. E inclusive isso também impactou o cliente, porque ele falava assim, ué, eu ia falando com X, só que agora não é mais X. Agora eu tenho que me reportar, mas eu não quero tal pessoa. Então, como é que vai ficar esse amadurecimento dessa transação? Então, quando eu trago, e principalmente dentro das transações de fusões e aquisições, eu trago até mais para aquisição, e quando a gente também está entrando dentro de uma nova empresa, qual é o tempo, gente? Vocês pensaram? Qual é o tempo? E essa liderança, ela vai mudar? E se for mudar, como é que vai ocorrer? Em qual prazo? Como é que esse time ele vai comunicar? Qual vai ser a empresa responsável para fazer a comunicação? Então, todo esse alinhamento ele evita desgastes. E esses desgastes que muitas vezes eles vão até parar no poder judiciário, porque a gente senta na mesa de negociação e não sai. E não sai às vezes por ego, não sai às vezes porque a pessoa fala assim, eu não quero mais falar disso, agora eu quero já desfazer. E aí o outro já se sente de, mas por quê? E aí, todo esse alinhamento, e aí é onde a importância dessa tratativa para o desenho do contrato, que é assim que eu entendo, essa estruturação estratégica e preventiva é sempre pensando em cenários. Eu falo que nesse momento a minha atuação criativa ela tem que ir a mil, porque é realmente pensar como é que a gente vai lidar com isso. Porque até de uma forma meio que sem importância, mas isso mexe. Teve exemplos de mudança de que aí foi uma fusão, uma nova diretoria entrou que os colaboradores não poderiam ter nada na mesa. Então, de um lado, tinha pessoas ainda com plantinha, retrato, o que quisesse, e o outro lado que vinha dessa outra política, tudo limpo. Então, assim, qual vai ser o tempo dessa transição para a gente fazer todas essas modificações? E tudo isso você pode trazer em respostas claras que vão estar no contrato. E esse contrato ele pode ser seguido ali exatamente para esses setores. Como é que os setores vão acompanhar o que foi feito na negociação? E aí eu acredito que esse lugar da negociação, ele realmente requer tempo e requer tempo para as pessoas pensarem. E um ponto que eu acho bastante importante também já deixar aqui, e que eu falo assim, é o meu momento de amor, que é quando a minuta vai para revisão e aí volta com os comentários. Porque vai daquele lugar de, ah, mas isso, ah, vamos incluir tal situação. Ah, não, não era assim. Não, não, não é desse jeito. Ah, não, a não concorrência, por exemplo, que é uma cláusula bastante importante,
ela é limitada só a tal região. Não, na nossa negociação não tinha que era global. Aí você começa a ver ali a importância das pessoas de ter nesse contrato uma comunicação narrativa. É a narração dessa negociação. Como é que está sendo feita essa transação? E como é que vai ser esses cenários futuros para que esse novo controlador ele assuma as responsabilidades ou antes ou depois, mas a gente deixar tudo ali por escrito e documentado. Então, eu vejo bastante esse lugar, e quando vem um pós-transação, eu vejo que foi de um lugar, de um documento ou mal estruturado, ou com riscos que foram omitidos, ou até informações que não foram trazidas para esse momento da transação, que é realmente o momento do contrato, dessa elaboração, trazendo ali a realidade mesmo da operação. Acho que muito bem pontuado isso que você falou. A gente estava falando um pouco no off, eu trago minhas experiências pessoais. Eu quero até o comentário do Luiz e do Fabiano em cima da tua fala. E já abrindo aqui a pergunta, né, sobre a questão de empresas familiares. Cansei de ver empresas familiares, de participar de empresas familiares, que no final, bum, e aí? Brigas entre famílias? Nossa, não vai vender? Pô, cada um tem o seu valor, cada um tem a sua questão. Às vezes eu falo que a gente envolve uma coisa muito errada. Fala-se muito, isso é uma coisa muito curiosa do mercado. Negócios não envolvem emoção. Até a página 2, né? Quando envolve, primeiro, como que você vai... existe uma coisa quando você faz uma... Vocês me corrijam, tá, Fabiano, Luiz, Jéssica? Mas uma coisa quando você compra uma empresa, ou uma fusão, muda a gestão, que é tirar você da sua casa, né? Na verdade, às vezes você pode estar ali com a conta cheia, mas no final das contas é tirar você do seu sofá assistindo Fantástico no domingo à noite, né? Então isso, no final das contas, com personalidade, Fantástico no domingo à noite, né? Então assim, no final das contas, como que é isso? E aí eu puxo aqui uma coisa que uma grande empresa, não vou nem falar qual que é o segmento para ninguém ter ideia, mas o fundador dessa empresa passou-se ali 15 anos, com adventos de pandemia e tudo mais, acabou que mudou o valor para muito abaixo. E ali com a pandemia gerou uma série de contas, né, para isso. E nessa transição houve um acordo onde os colaboradores acabaram tendo ali um acordo do antigo CEO, do antigo dono, de não demitir aquela equipe ou dar pelo menos 12 meses, onde o novo comprador não cumpriu e justamente no outro dia, quando assumiu que comprou 70% das ações, cortou todo mundo por uma linha de custo. E aí houve uma série de discussões sobre isso e o valor foi lá embaixo. Na minha conversa com esse fundador, que é uma pessoa muito admirada do mercado, por ser muito carismática e tudo mais, a gente conversando sobre isso, ele, olha, eu achei que a minha vida estaria resolvida e eu vou ter que continuar trabalhando. Aí você pega, você fala, peraí, o terreno do vizinho ele é mais verde até o ponto que você pisa nele, né? Então, assim, no final das contas, há diversas coisas aí que você conversa nesse meio. E quando é familiar, por favor, comentem a fala da Jéssica, Luiz, Fabiano, e comentem também do que vocês veem aí no dia a dia de empresas familiares. Puxa, Bruno, você trouxe aí aspectos bem interessantes, né? Porque a empresa familiar, muitas vezes, ela pode ter um valor alto, e esse valor não está sendo bem percebido. Por quê? Se a empresa, ela, por exemplo, se ela é mal organizada, ou se é aquela empresa que, se você tira o dono, a empresa vai junto, sabe? Você não consegue tirar o dono, porque o dono é a cara da empresa, é ele que aparece, ele que faz as coisas, ele que comanda tudo, ele que tem as ideias. Enquanto a empresa é muito focada, muito concentrada no dono, estou falando aí das familiares, puxa, a empresa perde muito valor, né? Então, assim como o Fabiano e a Jéssica comentaram, puxa, a empresa precisa estar organizada, tem diversos aspectos onde uma empresa familiar vai valer mais ou menos. E o que você comentou também, né? Puxa, a minha empresa está valendo X nesse momento, mas se o mercado for melhorar, ela vai valer mais. Se o mercado piorar, talvez ela valha menos. Então,
o momento, né? O momento, a gente que passou por pandemia, né? Então, acho que não se passava por pandemia há muito tempo. A gente viu que, puxa, às vezes empresas sólidas, alguém que tinha a oportunidade de fazer uma venda, vender a sua empresa super bem, perdeu ali aquele momento e a empresa não pôde ser vendida depois, né? Eu costumo dizer que a venda de uma empresa, ela inclui décadas de trabalho do sócio, Opa, não sei se cortou aí, mas a venda de uma empresa, ela inclui o trabalho do sócio durante décadas, e dos diretores, dos gerentes, dos colaboradores. Então, você fazer isso de uma forma organizada aí, no momento certo e valorizando a empresa, faz muita diferença, né? É um trabalho de anos que pode ser valorizado ou menosprezado, digamos assim, né? Perfeito. Cara, a observação do Fabiano sobre isso aí, eu acho que é uma questão de timing, né? A gente está falando também, mas por favor, Fabiano. Não, eu queria pegar um pedaço do que a Jéssica falou e você também, que tem uma coisa que a gente não pensa que é M&A, né? Mas tem uma empresa com 4 sócios e 3 sócios querem comprar a participação de um. Mas não é nem M nem A, é uma aquisição. Gostei. M&A é tudo aquilo que envolve uma transação societária, né? Envolvendo entrada e saída. Então, ele é um escopo um pouco maior do que, de fato, merge and acquisition, tá bom? Então, eu vou falar que acho que a cada 10 casos que nós fazemos na nossa consultoria, na Scudieri, 7 são dessa situação, entendeu? Sócios que estão com problemas de governança, empenho, não conseguem lidar muito bem também com a separação de executivo e sócio. A empresa está numa dificuldade financeira, então a gente entra, percebe que o nível de motivação de um dos executivos não é o mesmo dos demais, e a gente é contratado pelo sócio. Falou, ó, os sócios não estão concordando em vocês como executivos. Vocês se contratariam, né? Então vamos separar sócios executivos. Isso aqui eu estou falando para a camada nível médio, né? Não é empresa também nível profissionalizada, que já tem sócio, conselho e executivos. Aquela empresas mistas, familiares, ali acaba acontecendo do sócio misturar com o executivo. E a gente faz um monte de casos dessa natureza porque não foram feitos acordos de acionistas no início da relação. Então, eu recomendo montar uma sociedade com um amigo, faz um acordo de acionistas, estabeleça as regras. Mesmo que uma planilhinha, a gente chama de gente financeira, a gente Manda fala um term sheet. e-mail, né, Fabiano? Manda um Term e-mail. sheet, uma planilha, uma tabela. Ó, eu vou fazer isso, você vai fazer isso. Eu vou trabalhar 10 horas, você vai trabalhar 20. Então, já acerta ali os valores. Você vai cuidar desse departamento, eu desse. O que nós vamos decidir em conjunto? Nós vamos decidir em conjunto acima de R$1.000. Abaixo de 1.000, cada um pode tomar decisão. Sabe, escreve regras, isso ajuda. É o acordo Então, dos sócios. essas práticas evitam problemas futuros. Acordo de sócio. Mas, às vezes, um term sheet já ajuda muito. Aliás, para fazer acordo de sócio, né, Jéssica? Quando tem um term sheet, uma planilha já organizada antes, fica mais fácil até fazer o acordo, ajuda porque muito. eles já anteciparam os problemas e já definiram o básico ali, o que eles querem, então facilita a vida não só do advogado fazer a minuta, mas também da vida real, porque às vezes para ali no acordo de sócio, não consegue evoluir para a minuta, mas já é melhor do que nada. Muito, já previne bastante, né? E eu até diria que nesse caso familiar, não só essa questão de delimitação de responsabilidades, mas você vê muito também, Bruno, uma confusão patrimonial até. Quando você vai fazer, por exemplo, uma venda dessa, eu já cheguei a ter situações de familiar, empresa, de que na hora que a gente estava na due diligence, que foi olhar sobre o patrimônio, que era parte da integração do capital da empresa, nem a titularidade do imóvel estava na empresa. Então, a gente já via aquela confusão patrimonial. Então, é da empresa ou é do sócio que, na verdade, é da família? Então, você vê bastante essa confusão aí também patrimonial, também essa desestruturação um pouco das organizações e principalmente de responsabilidades, como o Luiz falou. Está muito focado ou em alguém que fundou, e quando dessa fundação que vai transacionar aí, né, para mudar para gerações, né, que vai acabar assumindo esses lugares dentro dessa empresa, cada um tem um palpite
de como vai ser essa governança dentro da empresa, e tudo isso eu acredito que vai dificultando, por exemplo, quando eles chegam no momento de desejar, né, e querer colocar essa empresa para o mercado, que é para venda. E aí todo esse processo, essa lapidação que eu posso dizer, que aí o Luiz e o Fabiano já ajudaria bastante, é organizar esses papéis, né? É organizar desde a estrutura para no momento em que vier aí esse passo que é primordial da due diligence, tá tudo organizado e estruturado. Mas na família, na estrutura familiar, muitas vezes a probabilidade é ter um pouco mais de tempo, exatamente porque tem essas dores para ainda serem implementadas e solucionadas, né? Por essa ausência aí muitas vezes desse trabalho que foi feito ao longo tempo, sem estruturações bem definidas. Tem coisas que são muito curiosas que você disse, né, Jéssica, dentro disso. Eu acho que até os meninos também disseram isso sobre a questão de regras, né, que você mencionou também, mas tem uma coisa que você falou muito que é a narrativa de cada um, né, que conta muito na hora ali. Qual que é a narrativa? Como e aí o poder da comunicação até numa situação dessa da gente poder trabalhar. E aí tem uma coisa que eu vou puxar, que até quero o Luiz respondendo essa parte, e a gente está chegando aqui, é um papo que a gente tem que herdar aqui, parte 2, parte 3, parte 4, tá? Mas eu também não vou fazer o Fabiano dormir na sala, aniversário de casamento, parabéns aí pelo casamento do Fabiano. Então eu não vou deixar ele dormir na sala, né? Não impactar, mas a gente também meu editor, não tacar uma câmera na minha cabeça, não tacar aqui um computador na minha cabeça também. Mas assim, duas perguntas em uma, trazendo um dado também. Acho que a pergunta aqui, até para o Fabiano comentar, e também a Jéssica, que deve ter em volumetria isso muito claro, quais setores mais fazem as aquisições e fusões, né, o M&A? Quais setores mais hoje fazem? Né? Eu tenho uma leve impressão, mas eu vivo na minha bolha, né, de economia criativa, como a gente falou, e também vejo a questão de tech, e também, quais são os principais motivos que levam as empresas a realizar essas operações? E aí eu trago alguns dados. Eu trago aqui 67% das operações de 2024 visaram aquisição de capacidades tecnológicas, ante 33% com foco em expansão geográfica. Ou seja, em interpretação nossa do marketing de podcast, inovação tornou-se o driver principal, superando objetivos tradicionais de mercado. E aí eu trago um outro dado, que é justamente que empresas que realizaram M&A reportaram aumento médio de 22% de reconhecimento de marca. Ou seja, é uma questão que é uma briga, aí eu trago o meu universo aqui novamente, também dos nossos ouvintes, que é marca, ela é tangível, a marca, ela é metrificável. A gente sabe muito bem que a marca da Coca-Cola vale muito mais do que a operação da Coca-Cola. Como isso é metrificável nessa hora? Mas aí eu acho que eu trago isso para você, Luiz, e eu faço um alerta aos brand managers, tá? Quando tem o M&A, vocês tenham certeza que vocês têm trabalho, tá? Vocês têm certeza que vocês vão ter aí uma série de ações dependendo do tamanho das empresas que estão fazendo isso. A pequena já tem trabalho, uma Coca-Cola da vida, usando hipoteticamente o nome da empresa, com certeza é um trabalho onde vocês vão ter que começar por cultura dentro disso. Né? Cultura, vocês vão ter que entender a estratégia, entender quem que está na empresa, em qual que é a visão de cada um. Acho que mais que conhecer as capacidades intelectuais, propriedades intelectuais das empresas, né? E também trabalhar com o valor da marca, ou seja, vai ter que trabalhar ali dentro disso para que não perca. Mas, Luiz, falei demais, jogo aí para você da tua resposta. Não, o próprio exemplo que você trouxe mostra, né? A marca da Coca-Cola vale mais do que a operação, né? Então, é claro, as marcas são bens, e são bens importantíssimos, né? Então, muitas vezes o maior ativo de uma empresa é a própria marca, né? E como lidar com essas marcas? A gente está estudando aqui, eu e o Fabiano, a gente está estudando uma fusão de um determinado segmento, não vou poder abrir qual é,
mas, puxa vida, a gente tem uma empresa com uma marca forte ali no online, uma outra empresa com uma marca forte ali no B2B, no varejo. Como é que a gente pode unir essas duas? Será que a gente deixa cada uma só andando no seu segmento ou não? Puxa, essa aqui do varejo ela pode também entrar um pouco no território da outra ou não? Como é que o consumidor vai ver isso? Então, marqueteiros, eles sempre têm esse muito trabalho de entender, né? Entender por esse canal eu atinjo o consumidor que essa marca fala ou já não atinjo, já fica um esforço que vai ser disperso. Então, esse trabalho, sem dúvida nenhuma, Bruno, o trabalho dos marqueteiros, aí, do pessoal de marketing, depois de uma fusão, ele é muito importante, porque você pode maximizar demais uma marca, ou você pode ter que até tirar ela do mercado, né? Falar, puxa, aqui, se eu investir tudo na marca principal, eu deixo uma marca terciária de lado e deixo ela para lá, né? E Acho que eu já. tá no mudo, Fabiana. Acho que tá falando, tá no mudo. Ah, Aqui, ó. Quer falar primeiro, Jéssica, por favor? eu só vou aproveitar esse gancho aqui que o Bruno trouxe. E aí, Bruno, é muito interessante até para os ouvintes também ter esse conhecimento. Se tem uma parte dessa transação de M&A que é bastante importante, é o laudo PPA, que é a alocação do preço, que muitas vezes você vê ali o valor patrimonial líquido. Mas e esse valor patrimonial que é intangível, que inclusive está a marca? Como é que a gente vai mensurar? Então, esses valores, eu até digo que é o momento que o invisível e não, que o intangível, ele passa a ser visível. Então, assim, é algo que a gente começa também a tratar. E isso tem que estar descrito ali, presente também no contrato e fazendo parte desse laudo, né, que é o PPA, que os meninos podem falar também bastante, que é exatamente trazer isso para a negociação. Por quê? Porque esse momento, ele tanto é importante para o que vai acontecer depois com essa marca, como também até na parte da proteção jurídica para a parte fiscal, porque ele vai ter que fazer a dedução também desses valores, desses ativos que são intangíveis. Então, isso também é muito importante. Então, até desse lugar da marca, qual é o valor que vai ser aplicado para a marca? Qual é o valor que vai ser aplicado, inclusive, para a tecnologia? Né, que ele tem ali os desenhos, a propriedade intelectual, que não é só a marca do nome em si, mas toda essa tecnologia envolvida, toda essa automação, a carteira de cliente, né? Esse know-how que a empresa tem no mercado. Então, muitas vezes a gente vê aí uma diferença de valor, né, do patrimônio líquido, do valor que é pago realmente, né, nessa aquisição de empresa, porque quando você vai entender é o valor que foi alocado, é o ágio, né? E aí é a importância muito de você pensar nessa transação e nesses pontos de como a gente vai trazer, inclusive para que não haja discussão futura sobre essa alocação de preço, né? Então, tudo isso é muito importante e valioso você tratar e discutir como é que isso vai ser aí abordado. Pode ir. Muito bom. Você estava falando dos números, né, Bruno? Peguei aqui os números do CAD do ano passado, de 1.700 operações no ano passado, cerca de 30% corresponde a transações de TI, internet, serviço digital. Então, e mais uns 5% de fintech. Então, quase 40% das transações são voltadas à tecnologia, né? Fintech, TI, serviços digitais, e é onde tem hoje o maior volume. A gente falou de real estate, também está logo abaixo ali, depois ainda tem infraestrutura, depois imobiliário logo abaixo. Porque imobiliário, você é obrigado a pedir autorização para o CAD a cada transação de SPE, mas como tem muita gente que não faz isso, provavelmente esse número não reflete a 100% das operações, porque tem gente que faz a transação por considerar que é uma empresa chamada SPE e acaba não seguindo. Mas não é o correto. A recomendação do CAD é que se faça. Então, aqui está a resposta, né? A tecnologia é o principal alvo das transações. E por quê? Porque é movimentação. Sempre que tem um mercado novo, né, os primeiros 10 anos daquele mercado, né, acho que você falou do Peter Drucker, eu consultor
e professor que a gente mais admirou aí na nossa época, né? Na minha época do Luiz, lá em 90 e pouco, a gente estudava muitos livros dele. E ele falava naquele livro, Administrando para o Futuro. Até o mercado se consolidar, por exemplo, o refrigerante está um mercado consolidado ali, né? Já se fragmentou, pulverizou, já se consolidou nos principais players ali, dali agora é difícil mudar. Vai ter muita transação de M&A. Ele falava isso naquele livro lá. Então, esse mercado, quanto mais novo o mercado, maior a chance dele estar sendo desfragmentado, né? Então, acontece isso. É natural. Aparecem muitas pessoas investindo e depois começa a se consolidar. A gente fala que tem muitos fundos que usam a técnica de não entrar no mercado enquanto ele é muito novo. Deixa os primeiros sofrerem, quebrarem, depois a gente vai comprando a segunda leva. Logo que começou o negócio de energia solar no Brasil, eu trabalhava numa empresa que queria investir nisso, então a gente foi estudar tal, eu acabei indo para Dubai para ver uma usina de produção de painéis solares lá. Era um brasileiro, um cientista maluco brasileiro, que morava na Suíça, tal, fez a fábrica dele, quebrou. Aí um fundo de Dubai comprou ele e falou, eu vou comprar tudo aqui, você dá todo o seu know-how para mim, só que você vai vir produzir aqui em Dubai. E ele mudou para Dubai para começar a produzir. E aí ele me contou essa história. Os caras esperaram eu quebrar para me comprarem. Então, então essa profissionalização acontece nesse segundo estágio. Eu tenho uma leve impressão, porque assim, existe sempre a proposta mágica, né? Eu imagino que nesse mercado, me colocando do outro lado, né, da mesa de vocês, com certeza assim, os empresários eles esperam a proposta mágica. Olha, toma aqui seus 50 milhões, toma aqui seus 150 milhões. Essa é sempre a conversa, né? Quando você vê. E é engraçado porque eu vejo também conversas que envolvem, beleza, eu pago as suas dívidas, me dá a sua empresa. Muito. Em outros mas é muito mais frequente do que você imagina. Você fala, me dá a dívida e R$1 e toma e leva e vai embora. Exato, entendeu? Eu vejo bastante isso acontecer, né? Falando aqui um pouquinho também sobre isso, queria, para matar aqui o nosso último bloco, né? Acho que vocês estão vendo, até minha mulher está aqui atrás também. Já está falando também que está na hora, hein? A do Fabiano já está aguardando. Não, a gente está cuidando aqui da Lu e da Sol aqui, que são duas cachorrinhas que tem aqui. Mas assim, basicamente, quando vocês falam isso é uma chamada que eu tomei também em relação, falando com C-Levels, amigos meus, tá? Chegou em determinado momento, situações da minha vida, numa mesa, eles abriram e falaram, olha, você tem noção quanto essa empresa vale? Você viu onde saiu tal notícia dessa empresa? Como que você não viu isso, né? Porque isso tem um valor muito grande. E, consequentemente, eu vi o cenário ali onde você estava trabalhando. Você não acaba não reparando nessas coisas. São coisas que acabam envolvendo. E aí houve uma conversa onde a gente falou em metodologia. A metodologia de M&A não é tão divulgada. Poucos conhecem as metodologias. Óbvio que a gente não vai detalhar elas aqui, mas eu acho que é um papo muito para vocês estarem, algumas metodologias, darem uma passada por cima, como uma aula mesmo para a nossa audiência, né? Algumas metodologias para deixar isso claro, e a gente poder seguir para o último bloco. Eu estou hiper curioso, tenho certeza que a nossa audiência também. Vou abrir aqui por Fabiano, Jéssica, Luiz, comentadores, fiquem à vontade. Deixa a Jéssica falar primeiro aí. Eu traria aqui que não falar só do termo metodologia, mas como a gente pode olhar para uma transação que é tão complexa, mas ao mesmo tempo ela pode ser levada de uma forma eficiente, né? Eu posso assim dizer, em que todos ali eles consigam realmente fazer uma transação que pós-transação ela possa gerar um crescimento sustentável para aquele negócio. E eu diria que dentro do que eu até atuo, a parte da due diligence ela é muito essencial.
Então, dentro de uma metodologia de olhar realmente todas as omissões, riscos que muitas vezes são invisíveis para muitos. Então, todo esse lugar da gente utilizar essas ferramentas de proteção não só para a parte técnica, mas entender essa parte transacional do que está sendo realmente negociado, do que está realmente esperando e alinhando essas expectativas, no meu sentido, assim, na minha atuação que eu busco sempre aplicar, não é só terminologias que muitas vezes a gente usa aqui, como você disse, né, em inglês, mas sim entender o todo, como é que eu estou entendendo o todo dessa operação, para onde a gente está caminhando, o que é que a gente tem para investigar, o que é que eu vou analisar de titularidade, por exemplo, cartorária, ativos passivos, o que é que essa empresa tem, o que é que ela pode gerar de responsabilidade para o futuro. Então, eu diria que hoje a metodologia que eu utilizo é olhar realmente para o estratégico e preventivo dessa transação. O quanto eu posso retirar de informação e o quanto eu posso investigar mesmo de toda aquela operação que estava sendo aplicada para o que vai ser para esse pós-transação. Porque no momento, ainda até a due diligence, você tem muito aspecto, assim, muito espaço para você tanto investigar, tanto para você descobrir e negociar. Porque o pós-transação, se não feito isso, é que gera essa dor de cabeça, gera essa, vamos dizer assim, essa perda de tempo, esse desgaste, muitas vezes, que vai acabar no Poder Judiciário, discussões, e exatamente porque não houve ali um alinhamento, não está presente uma cláusula para falar sobre determinado tema, ou para definir ou limitar sobre determinada transação, o que, que vai acontecer, de quem é essa responsabilidade, que muitas vezes acontece mesmo, de novas responsabilidades surgirem, de gestão passada. Então, quem vai ficar responsável? Então, eu diria que a minha metodologia ela não tem uma terminologia, mas sim um lugar desse olhar preventivo e olhando para a realidade daquela operação, entendendo a fundo, e eu diria até que é como um fato artesanal ali, uma construção mesmo que você faz para cada operação. Eu diria que ela não se repete, para mim é tudo único. Quando eu entro numa operação, numa transação, ela é única. Então, o quanto eu posso extrair mais dela e para poder, né, gerar essa, vamos dizer, esse pós e até durante isso de uma forma tranquila e segura. Então, eu diria que essa é a minha metodologia para utilizar dentro de uma operação de M&A. Engraçado que o pós deve ser aí, a gente fala muito Customer Success na minha área, devia ter um Customer Success para, né, por no final das contas, quem sai feliz disso, né? Mas aí, Fabiano e Luiz, por favor. Para falar, Luiz, não vou falar. Bom, a gente, quando vai fazer, eu parto do princípio que antes de você fazer uma operação, até antes da diligência, a diligência eu coloco lá na etapa 5, primeira etapa, ver se faz sentido fazer um processo. Faz sentido ir para um processo desse? Porque não se vai para um processo desse com a cara e com a coragem. Para você vai para um processo desse, você tem um preparo do trabalho antes. Vamos fazer o processo? Vamos. Então vamos fazer uma pré-diligência interna. Seja para comprar ou seja para vender, nós estamos preparados para isso? Temos caixa, temos preparação, queremos ir para aquela região, vamos falar de compra. Tá bom. O processo organizado, já é mostrado que processos organizados de busca geram valor, seja para compra, seja para venda. Porque você gera tração, você mostra para o outro lado que se ela não entrar no ritmo, outros vão entrar, ela vai perder o timing. Então, as transações profissionais são feitas com processos organizados, é o que a gente faz. Então, planejar, quero, então vamos organizar os dados. Então, prepara. Aí a gente vai escrever o modelo como a gente busca e validar o modelo, fazendo um sounding com o mercado, se você tem players querendo comprar ou vender interessado nesse negócio. Se tem, vamos seguir na operação. Busca assessores, busca parceiros para fazer o processo organizado. Começa a identificar as partes. Primeira coisa, um NDA. NDA é um documento que vai garantir que aquelas partes que vão receber aqueles documentos e informações que são altamente sigilosas não poderão compartilhar com outras
partes que não sejam especificamente do processo. Então, esse é o rito normal. Planejou, decidiu, preparou-se para fazer, contratou assessoria para fazer o processo organizado, vai para a busca, encontrou NDA, depois de NDA, começa a ter acesso às informações, assina-se normalmente um MOU, um memorando de entendimentos, gostou daquela parte ou daquela outra, vamos assinar um MOU? Vamos fazer um contrato prévio? Nesse MOU você já assina, nós vamos fazer um contrato, eu vou fazer a diligência, aí entra todo o que a Juliana falou, todo o trabalho de diligência você pode fazer ali, e já travar ali, cai o negócio ou segue. Existem metodologias, não, existem soluções jurídicas para você conseguir seguir com o negócio, mesmo quando tem algo que está pendente, chamado de cláusulas resolutivas, mas aí é uma questão de você negociar bem com a outra parte, falar, eu tenho um problema aqui que vai levar 1 ano para resolver, mas eu não vou esperar, eu quero fechar o negócio, só que é o seguinte, eu também não vou pagar. Vou deixar esse montante de dinheiro aqui guardado. Quando você resolver aquilo, a gente te paga. Só que se você não resolver, meu amigo, perdeu. Então, são técnicas de negociação que você pode colocar, supre a diligência. Alguns advogados não gostam, mas tem advogado que consegue achar a solução numa boa resolutiva para isso. E você com o caixa na mão está relativamente mais seguro. Obviamente, tem as duas partes, né? Dá para superar algumas coisas em diligência, outras não. Mas algumas coisas que depois por essa forma segue-se. A partir daí vai para o chamado close, que é o fechamento. E aí a Jéssica, ela falou um negócio legal, vai minuta, volta minuta, né? Isso em todas as etapas, tem um aprendizado interessante. Chega uma hora que não dá mais para ficar indo e voltando minuta. A gente fala assim, brincando, Jéssica vai lembrar, tranca todo mundo na sala, fecha a porta e joga a chave. Só sai daqui quando tiver assinado. Põe uma impressora lá dentro, compra pizza, hambúrguer, deixa todo mundo lá dentro. Fala, ninguém sai. Porque aí resolve. Porque advogado, assim como o dono de empresa, tem o ego. E o ego é difícil de lidar, porque a pessoa quer mostrar que está certo, às vezes uma cláusula boba. Então você trancou na sala, abaixa o ego. É ou não é, Juliana? É bem legal você falar isso, porque no final das contas você disse sobre ficar preso numa sala para resolver. Eu recebi uma proposta, fazendo um paralelo, né, uma curiosidade, recebi uma proposta de um marketing político, né? Para fazer marketing político eu tinha que ficar 60, 90 dias ali naquele war room, né, de campanha. Você quer saber? Eu não vou, não. Eu não vou, não. Era interessante financeiramente, mas eu não vou, não. Mas, Luiz, dá o teu exemplo aí também, dá a tua visão sobre para a gente já seguir para o último aqui. Eu vou querer também uma finalização de vocês, mas dê a sua visão também sobre isso, por favor. Legal, eu vou buscar falar um pouco para o leigo, né? Então, quando a gente fala, puxa, eu vou fazer um processo seja de fusão, seja de aquisição, de venda, a gente já pensa o seguinte, tá, eu quero vender minha empresa, então eu tenho que procurar os interessados e vender pelo melhor preço possível. As pessoas pensam ali na frente, pensam na negociação, em fazer contatos, mas essa parte, o Fabiano, ele trouxe o processo como um todo, essa parte do comecinho do processo, de você se preparar. E eu dou o seguinte exemplo. Imagina que você vai comprar a empresa do seu concorrente. Não que você está vendendo a sua, mas imagina que você vai comprar a empresa do seu concorrente. O que você gostaria de saber? Gente, vamos no óbvio, né? Eu quero saber o faturamento, a margem, como é que estão as despesas dele, né? O endividamento. Mas faz diferença se o endividamento é de curto prazo ou de longo prazo? Claro que faz, né? Se você tem um monte de dívida para pagar já na semana seguinte, é muito diferente se você tem 10 anos para pagar a dívida. Então, todo esse resumo, essa organização inicial dos dados, né? Basta você pensar o que eu gostaria de saber se eu for comprar a empresa de alguém, e você reflete, e você olha aquele documento. A gente faz um primeiro documento, que é um documento que não fala o nome da empresa, né? Um documento onde a gente fala quais são os diferenciais, como ela funciona, qual é a grande oportunidade aqui. Esse documento, puxa, que o ideal é que sempre caiba em uma página, 2 no máximo. Você tem que olhar esse documento e falar, nossa, essa empresa eu queria comprar. Então, eu acho que é
É uma dica simples aqui, mas faz muita diferença, porque 99% das vezes que a gente chega, a pessoa fala, olha, quero vender minha empresa, ela fatura tanto e o balanço é esse. Puxa, você vai olhar o balanço, está todo desorganizado, ele não contou uma história de por que é bacana vender. Pô, marqueteiros, ajudem os empresários aí a formular essas histórias, né? Porque uma narrativa, às vezes, vende até mais do que os próprios números. E é engraçado isso, né? Porque a gente foi, voltou e a gente falou sobre narrativa. A gente foi uma narrativa que resolve uma situação de sócios, uma narrativa que envolve um valor de cada sócio, né? No final das contas, e narrativas para venda. Ou seja, a gente está aqui em cima de storytelling, a gente está aqui em cima de trabalhar uma comunicação de marca de maneira assertiva. Bom, enfim, são várias coisas que a gente consegue abordar aqui, tem vários itens que eu queria puxar com vocês, né? Eu trouxe muito desse episódio para poder falar com o mercado, né? O mercado criativo. A gente nem abordou tanto de economia criativa, mas passando um pouquinho por cima, a economia criativa ela tem um valor, né, dentro do mercado muito grande, justamente aí para que empresas mais tradicionais acabem avançando. Eu acho que o mercado de tech evoluiu muito. Acho que, Fabiano, você disse sobre as empresas de TI liderarem, né, essas vendas. Eu entendo também o motivo, porque não tem ninguém que cria produto tão rápido também, né? Como a parte de TI, que vende partes tão rápido. Queria agradecer vocês, tá, de estarem aqui. Confesso que vendo um pouquinho ali o fundo ali da tela da Jéssica, me dá assim uma não saudade de São Paulo, tá? Oh, tenha saudade de São Paulo, tá friozinho, tá gostoso o Tenho clima. saudade. 2 dias é o máximo que eu consigo estar em São Paulo hoje em dia. Mas a gente que não sabe, eu sempre estou no WeWork, né? Na verdade, aí trabalhando, eu trabalho, né, dentro do WeWork, e a Jéssica está ali, eu estou vendo aí o fundo aí Tá? da. E agradecer muito aí você, Jéssica, por esse tempo desprendido, viu? Fabiano, Luiz, que a gente começou esse papo aí pelo Luiz, né, Luiz? Agradecer vocês, a Scudieri Consultores, né? E, poxa, deixar aqui um convite aí para quem está ouvindo esse episódio. Esse episódio foi pensado para a gente, que é da área de comunicação, para vocês refletirem sobre isso. Tinha muitos mais tópicos que a gente poderia abordar aqui, mas é complicado ter só um episódio, a gente tem que fazer aí a rodagem de mais episódios sobre isso. Mas teve cortes muito importantes, porque hoje o nosso mercado está muito aquecido. Então, como o nosso mercado está muito aquecido, e tenho, olhando e conversando aí com nosso networking, todo mundo tem o sonho de ser comprado ou tem o sonho de ganhar mais através de uma aposentadoria bem feita, né? Então, e não é bem assim. Existem sonhos que vocês colocam, mas são sonhos que precisam ser tangíveis, organizados, que a gente precisa aí desmistificar um pouquinho essa matriz. Não é tão fácil, mas também não é impossível. Então, tenham ciência que tem ali um caminho que, de repente, a Scudieri, que a Jéssica, que podem ajudar vocês aí. Muito obrigado, gente, pelo tempo que vocês desprenderam. Aqui eu peço a consideração final, começando aí por Fabiano, indo por Jéssica e Luiz, por favor. Se quiser, Fabiano, pode começar. Tem que ser ela, a Jéssica primeiro, ladies first. Por favor, então, Jéssica. Primeiro, quero agradecer, foi uma honra estar aqui trocando, escutando, aprendendo também com todos vocês. E o meu recado, Bruno, deixo aqui para as pessoas que estão pensando, seja no momento de que ela já esteja nessa transação de uma operação de M&A, ou que ela pense fazer em algum momento aí da empresa essa operação, é que estejam cercados de especialistas, e especialistas que possam olhar muitas vezes para esse risco que ele pode estar omisso ou muitas vezes oculto, mas oculto para alguns e que pode ser visíveis para outros. Então eu diria que
estar ao lado de especialistas que tenham essa sintonia, essa sinergia, uma visão multidisciplinar, porque isso soma bastante, vai trazer aí um lugar de recomendações adequadas, estratégicas e eficientes, porque eu acredito que evita muito ruído e mais do que isso, vai evitar desgastes, vai trazer rentabilidade e é um crescimento sustentável para essa operação. Então, meu recado é: estejam cercados de bons especialistas e que esses especialistas tenham sintonia entre si para poder ajudar essa operação a acontecer e acontecer com eficiência. Eu fecharia com isso e deixando aqui já o recado: não deixem de olhar para o jurídico, e um jurídico estratégico e preventivo, que traz aí toda essa narrativa, que traz toda essa comunicação que é verbal, mas para o escrito de um lugar que muitas vezes não precisa ser totalmente engessado, mas sim comunicativo, dando direcionamento, dando a estratégia do que vai fazer nesse pós-transação, né, dessa operação, e deixando as pessoas tranquilas para curtir essa aposentadoria, como você disse, organizada. Que não seja uma dor de cabeça, mas que sim seja um caminho assertivo para esse descanso, posso assim dizer. Obrigada, viu, Bruno, por essa oportunidade. Eu que agradeço. É o famoso vender e vender bem sem dor de cabeça, né? No final das contas. Fabiano, por favor. Muito bem, Jéssica, gostei do que você falou, é verdade. O jurídico, no caso, é o jurídico societário, né? Muitas vezes o sócio fala: mas eu tenho que ir meu advogado. Não, tem todas, assim como qualquer área, tem que se respeitar as especialidades. O advogado trabalhista não é um advogado societário, né? Um advogado civil não é um advogado societário. O advogado societário tem uma especialidade, é preparado para fazer aquilo ali, Muito obrigada, né? Eu vou fazer a Fabiano. cirurgia do meu cabelo, botei implante no cabelo. Eu não vou contratar um médico do coração, tem que ser um especialista daquele assunto, né? Então, reforço aqui o que a Jéssica falou e parabenizo, porque é verdade. Como é mais fluido quando você tem um bom especialista. Você vai fazer aquele negócio 2, 3 vezes na vida, né? Os especialistas já fizeram 20, 30, então aprenderam, errando, até acertando, né, com os erros, e vão trazer para você fazer aquele processo de uma forma mais fluida, né? Eu acho que é isso. Tem um vídeo que eu recomendo todo mundo procurar na internet: Arrependimento do Abílio Diniz. O Abílio Diniz é um executivo, um empresário extremamente bem sucedido no Brasil. Procura o único arrependimento da vida dele. Perguntaram para ele qual era o único arrependimento da vida dele, e ele gravou isso aí. Foi ter feito uma operação de M&A com um mau contrato. Então, estou aqui explicando o porquê que é importante, né? E obrigada por e obrigada por reforçar isso. O Abílio Diniz é um grande entusiasta. Eu não posso deixar de falar sobre isso e exatamente sobre essa situação mesmo, bem colocada, Fabiano, que o contrato mal redigido, ele gera muito desgaste, mais do que isso, muita dor de cabeça. Quero ver depois disso, Fabiano, muito bem colocado, porque provavelmente ele está falando do GPA, né, ali com o cassino, né? Provavelmente, né? Ele deve estar falando. Ele não disse qual foi, mas ele fez várias, né? Ele fez também quando ele abriu, ele separou os imóveis da família, da operação do Pão de Açúcar. Então eu não sei qual foi. Na época ele falou muito abertamente na mídia sobre isso, né? Saudoso. Quem disse que processos e pessoas é a base de qualquer empresa, inclusive. Mas daí eu abro aqui, Luiz, suas considerações finais, por favor. Vamos lá, vou deixar uma consideração de timing, sabe? Todo mundo quer entrar na Bolsa de Valores a hora que ela tá dando um monte de lucro, gente. Não é a hora de. A hora que ela já subiu um monte é a hora de você sair, tá? Não de você entrar. E a mesma coisa se aplica ao M&A. Então, ó, as pessoas falam: puxa, quero vender minha empresa, mas ó, a taxa de juros está lá em cima. O mercado fica mais frio. Fica. Perfeito. O mercado de M&A fica muito mais frio quando a taxa de juros está alta, porque as pessoas estão colocando dinheiro onde é fácil de ganhar ali um jurinho sem fazer muito esforço. Porém, o processo de preparação para você vender a sua empresa não é como vender, né, um chiclete, né, gente? Então, o processo de preparação, às vezes, ele vai de 6 meses, um ano e meio.
Então, a hora que a taxa de juros está lá em cima e que ninguém está fazendo negócio, é a hora que você tem que se preparar. Né? Começa a organizar a casa, chama uma consultoria, se prepare, crie uma narrativa boa, porque daqui a 1 ano e meio, a hora que a taxa já tiver baixado e você tiver com tudo pronto, você vai vender. E quem começar a se preparar só nesse momento, não vai vender nesse ciclo, vai vender só no outro. Né? Então, as coisas são cíclicas, mas a gente tem que plantar para fazer a colheita na hora certa. Não adianta querer fazer a colheita na hora que não é possível. É isso, gente. Muito obrigado. Vamos finalizar aqui o episódio, mas antes disso, quero agradecer aos patrocinadores. Eu sou um cara muito grato ao Marketing The Podcast, né? Eu criei aqui com um microfone, eu brinco que com computador, com microfone. Hoje eu tenho o meu estúdiozinho aqui em casa. Eu falo que eu fujo do presencial como tudo na minha vida. Posso Mas fazer no final das... posso fazer um registro, Bruno? Por E favor, Jéssica. Fabiane e Luiz, para a gente já deixar. Vou fazer aqui, tá? Claro que pode, à vontade. Inclusive, eu tô vendo que o celular tá com a paleta da roupa. Olha só. Adoro o verde. Vou colocar aqui, tá, gente? Ó. Façam todos os registros, marcações, fiquem à vontade, que a gente também vai ter vários cortes aqui desse episódio também colocados, tá? Mas eu preciso agradeço muito aqui o projeto, agradeço muito que hoje o que se tornou o Marketing The Podcast, né? Foi justamente, como eu falo, o primeiro episódio que era aí sobre massoterapia, marketing para massoterapeutas, né? Hoje a gente já passou de 80 episódios, vai passar até o final do ano de mais de 100 episódios que já temos aí gravados. Isso com participação em eventos, a gente tendo aí estúdios feitos, né, colocados em eventos, com participação também com graduações e pós-graduações executivas, né? E agradecer a confiança do maior hub, né, a maior comunidade de marketing do Brasil, com mais 700 executivos, que patrocina aqui o podcast, o Marketing The Podcast, o Decimos, para quem conhece aí Decimos Marketeers, né? No final das contas, aí, que de uma maneira mais longa falando, agradecer o Gustavo Stork, o fundador do Decimos, e agradecer também, vocês estão vendo aqui eu usando a Imperial Made, a iMade, camiseta aí que a gente está falando bastante, né, dentro do mercado, falando de social work. A gente sabe que depois da pandemia a gente acabou usando o trabalho como um desfile de moda das nossas roupas que ficaram paradas ali 2, 3 anos, né, dentro do guarda-roupa, e a iMade vem com uma proposta bem legal para isso, para você não usar só no trabalho, mas também vai ter aquele date, vai ter também um happy hour, usa também a iMade, é uma moda básica, e também para usar, tem roupas esportivas para você usar no esporte, na sua corrida, e nada que eu vejo mais executivos fazendo do que cuidando da saúde do corpo e mental. Então, usem a iMade, e a gente aqui no podcast tem 30% de desconto. Então, usando o cupom MTPodcast30, tem aí 30% de desconto em todo o site da iMade. E, por favor, gente, precisamos de patrocínio, tá? O Marketing The Podcast está aberto a outros patrocínios, e é isso, só mandar lá uma mensagem para a nossa equipe. E lembrem-se sempre da frase que eu sempre falo no final do Marketing The Podcast. A frase mais inteligente que já disseram não foi Sócrates o jogador, mas Sócrates o pensador, tá? O filósofo. Só sei que nada sei. E é muito legal que o podcast ele foi baseado no Só Sei Que Nada Sei para levar informações. Eu tenho certeza que vocês, assim como eu, estão com 250% mais de conhecimento, chutando todos os cálculos matemáticos, embora tenhamos engenheiros aqui. Então, é isso. Um grande abraço e até logo! Marketing The Podcast.